E agora vamos falar de um tema muito importante no mundo de quem quer começar a fotografar profissionalmente, que é: quanto devo cobrar se eu estou começando agora? Bem, pode ser que você não precise cobrar nada ainda, porque como é que você vai vender algo que você não tem nenhuma prova visual de que o seu trabalho vale aquilo, se a pessoa vai gostar do seu trabalho para gastar do dinheiro dela e fotografar com você? Então, o que acontece normalmente no começo é que as pessoas fazem justamente o que eu falei na outra aula, que é montar um portfólio. Você escolher o seu nicho, a sua área da fotografia e começar a praticar e fotografando aquilo e começar a pensar naquilo como um portfólio e já fazer aquilo com uma certa linguagem e uma certa aparência comercial, uma imagem que se vende, uma imagem que vende para você sem você falar nada. Então é importante que você, primeiro de tudo, comece a fazer um portfólio. E para você fazer isso, às vezes você conhece um amigo que está precisando de umas fotos e você se oferecer para fazer gratuitamente, justamente para você começar a treinar, você começar a treinar em situações reais, com pessoas reais, que vai demandar você ter uma certa conexão com a pessoa. E toda aquela questão que eu falei de fotografia de retrato, por exemplo, de você quebrar o gelo, conversar, e quanto mais você treina, pratica e fotografa em situações reais assim, que dá uma certa pressão em você, você começa a ficar mais preparado. Você fotografa com sol forte, com o pôr do sol, no dia nublado, com chuva, e com o tempo você vai saber contornar todas essas situações e como é que você deve fotografar, como é que você deve agir em cada caso, e você vai se tornar cada vez mais um fotógrafo completo, um fotógrafo que, no fim das coisas, isso vai ser representado na imagem final, no seu trabalho. Então, no começo, geralmente as pessoas tentam buscar serviços não pagos justamente para montar um portfólio com situações reais. Às vezes você, por exemplo, vamos supor que você queira seguir a carreira de fotógrafo como fotógrafo de casamento. Imagina que difícil você fazer portfólio disso, né? Ainda mais você começar do zero, cobrando para isso, sendo que é o dia mais importante da vida da pessoa. E como é que a pessoa vai confiar de cara num fotógrafo que nunca fez isso antes, né? Então, nesse caso, o que você pode fazer? Tá conhecendo um amigo que vai casar? Beleza, deixa o amigo contratar a equipe de fotógrafos. Mas você fala: tudo bem eu levar minha câmera e começar a praticar? Aí você tem uma situação real e você vai começar a ver como é que outros fotógrafos profissionais que já trabalham lá estão fazendo. E você vai ver realmente a pressão que é, como que é, o que você deve fazer, o que aconteceu de errado, como é que você... E parar para analisar como é que você poderia ter melhorado. E aí você começa a fotografar situações reais, e aí com o tempo você vai fazer fotos lindas, e aí as pessoas vão começar a te procurar. À medida que você começa a postar isso no Instagram, por exemplo, na medida que a primeira pessoa perguntar para você quanto é que você cobra para fazer isso, é que você sabe que o seu trabalho ele é bom o suficiente para que você possa cobrar por isso. Mesmo que não seja um valor altíssimo, o valor que seja suficiente para você, se as pessoas começarem a perguntar, que você sabe que seu trabalho já chegou num nível, num refinamento, numa estética, de que você pode cobrar por isso. E a gente entra justamente na questão: quanto cobrar? E quanto cobrar é muito relativo, depende de vários fatores, porque não existe uma tabela certa. O fotógrafo iniciante de fotografia de ensaio cobra tanto, o fotógrafo iniciante de fotografia de casamento cobra tanto. Não existe. Depende muito de onde você mora e qual é a realidade daquele local. Obviamente que um fotógrafo de São Paulo vai cobrar talvez 3, 5 vezes mais do que um fotógrafo de interior. Então você tem que analisar qual é a situação desse nicho na área que você mora, entender quanto as outras pessoas cobram também, para você ter uma base. Esse fotógrafo profissional cobra R$1.000 para fazer fotos de casamento na minha cidade. Eu tô começando, ele já faz isso há um certo tempo, então obviamente eu não posso cobrar a mesma coisa. E também depende muito de você, né? De quantos são os seus gastos. É muito importante você calcular isso. Quanto que você gasta por mês com as suas contas? Quanto você gastou com o seu equipamento, com as suas lentes? Você paga algum seguro? Você paga algum programa de edição? Você paga algum serviço para controlar o seu negócio? Quais são os seus gastos? Você é bancado pelos seus pais ou você já mora sozinho e tem uma família? Porque o valor de quanto cada um deve ganhar para pagar suas próprias contas é muito relativo. Porque uma pessoa que tem 18 anos, que está começando a fotografia agora, que mora com os pais, que faz faculdade, que não paga absolutamente nada e não tem um salário,
ela não vai sentir a necessidade de ganhar tanto igual o cara que já tem 35 anos, tem 2 filhos, paga todas as contas da casa. Tipo, esse cara precisa ganhar mais do que esse cara que tá aqui. Então, esse cara vai ter que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Obviamente que ele não pode cobrar um valor absurdo ele começando agora. Mas esse menino aqui, para ele é suficiente começar com pouco. Então, a necessidade de cada um de achar quanto que precisa ganhar e quanto de dinheiro precisa ganhar por mês para pagar as contas é muito relativo. Então, uma coisa que eu recomendo para vocês, para primeiro de tudo saber quanto vocês devem cobrar, é você calcular quanto sai do seu bolso, quanto você gasta para pagar as contas. Se você é bancado pelos pais, eu recomendo você não contar absolutamente nada, porque não sai do seu bolso. Somente coisas que você paga, que sai do seu bolso. Aí você calcula tudo. Eu tenho 30 e poucos anos, eu moro sozinho, então eu pago água, eu pago luz, pago a minha própria câmera, eu pago o seguro da minha câmera, eu pago programas de edição. Vai fazendo todas as contas e você vê quanto que custa para tocar esse seu negócio como fotógrafo, essa nova aventura que você está começando, quanto já te custou até agora, e tenta separar isso num valor mensal e você sabe, eu gasto isso aqui por mês, então eu preciso garantir isso aqui. E aí você para pensar, quantas vezes eu pretendo trabalhar no mês com isso? Claro que é difícil você saber, você não sabe exatamente quantos clientes você vai conseguir, mas é importante a gente ter uma meta, né? Minha meta é, eu já tenho um trabalho durante a semana, eu quero pegar alguns trabalhos de fotografia no fim de semana para começar a trabalhar com isso. Beleza, então bota uma meta. Eu quero fazer um ensaio por semana, cada fim de semana, então 4 ensaios por mês. Beleza, esse meu novo negócio de fotografia tá me custando, sei lá, R$500 por mês, então eu teria que, para conseguir pagar minhas contas, cobrar pelo menos R$150 por ensaio. Isso é somente para pagar as contas. Aí você tem que começar a pensar, quanto que eu quero ganhar por mês com isso, né? Todo o estudo que eu tive, tudo que eu venho aprendendo, tudo que eu venho estudando, tudo que eu venho investindo, tanto meu tempo como meu dinheiro, quanto que eu acho que é justo eu ter de lucro nessa minha aventura de fazer fotografia. E aí são muitos fatores, a região onde você mora, quantas pessoas dessa região cobram, qual o seu nível na fotografia, quanto você gasta para pagar suas contas e quanto você pretende ganhar por mês nisso. E aí você faz as suas contas, vê quanto vai ser necessário que você tem que ganhar na fotografia para pagar suas contas, e aí você vê quanto você quer ganhar por mês com isso e vê qual vai ser o adicional por cada trabalho que você vai ter que fazer. Então, não existe uma fórmula certa de quanto cobrar. E no começo é comum você não cobrar, justamente para você fazer portfólio em situações reais, e aí sim, quando começar a ficar muito bom, as pessoas vão acabar te procurando. E pode ser que se as pessoas não vieram te procurar ainda, mas aí não significa que você vai ter que ficar parado. Aí você vai atrás, você mostra seu trabalho, você oferece seu serviço, até você começar aumentando seu preço, porque às vezes você sabe que o seu trabalho chegou num nível bom, no nível até próximo de que outros fotógrafos profissionais já têm esse nível. Então, se você sente que você está confiante que aquilo vale dinheiro, aí você coloca um valor. Comigo foi assim, eu sabia que eu tinha um nível bom, não sabia quanto cobrar, nunca tive nenhum ensinamento, ninguém me ensinando nada sobre isso, e eu cobrei quanto eu achei que valia. Recebi muitos nãos, até o momento que eu recebi um sim. E eu vi que era o suficiente. Beleza, tem gente disposta a pagar por isso. E foi justamente uma marca grande. Então eu pensei, as marcas grandes, elas aceitam esse tipo de valor que eu cobrei. Até o momento que eu cobrei de novo o mesmo valor. E cobrei de novo. E foram aceitando. Aí com o tempo eu comecei a ver, tô gastando muito dinheiro, muito esforço, ando muito cansado com isso. Eu preciso cobrar mais. E aí eu fui aumentando. E eu fui sempre vendo que as pessoas foram aceitando. Obviamente meu trabalho foi evoluindo. E eu comecei a fazer meu nome, então aquele valor mais elevado, ele já estava relacionado ao meu nome por ser um trabalho mais refinado, por ser um trabalho mais bonito e por ter a minha marca. Então, com o tempo vai dar tudo certo, é muita questão de tentar receber não, até o momento que você vai receber um sim. Se você está recebendo muito não, baixa um pouquinho o preço até o momento que vai dar certo, e aí você já tem um ponto de partida para começar a perceber quanto realmente você deve cobrar na sua região. Bem, esse foi o nosso módulo Como Começar na Fotografia Profissional. Espero que eu tenha te dado vários insights,
Se você realmente está pensando em entrar nesse mundo, preste muita atenção nessas aulas, anota tudo o que for possível. Foram algumas dicas aí de quem já está nesse mercado há alguns anos e já passou por todo esse caminho que, se você decidir seguir esse caminho, você vai passar. Não adianta querer cortar caminho. Realmente você tem que aprender e ver como tudo funciona. Só por assistir esse curso você já está, de certa forma, cortando um caminho, porque você está ouvindo dicas aqui de coisas que eu aprendi com o tempo, aprendi errando. E aqui eu já estou te dando várias dicas que já vão te impedir de cometer vários outros erros. Mas naturalmente ao longo dessa sua jornada, da sua carreira como fotógrafo, você vai encontrar outros erros dentro da sua área, dentro do seu mundo em que eu não tive que passar por isso. E você vai aprender a contorná-los e vai só crescer com isso. E no próximo módulo a gente já vai começar a falar da parte de edição do nosso curso. O próximo módulo não vai ser exatamente de edição, mas a parte de transferência de arquivos, de importância de backup, backup físico, backup na internet. E depois a gente começa a entrar nos nossos módulos de cores, de edição. E tenho certeza que vocês vão gostar, porque a edição é uma parte importantíssima da fotografia. Eu diria que 50% do resultado final da imagem ela vem da edição. O outro 50% está em toda a técnica e conhecimento que a gente falou até agora. Então, vamos ver no próximo módulo como vocês podem transferir e organizar suas fotos.